Olá, boa noite, meus queridos irmãos. Eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e a vida da sua família também. Amém? Glória a Deus. Hoje, irmãos, 6 de agosto, para a glória de Deus. E hoje estou muito feliz de estar aqui mais um dia, fazendo este momento com Deus, lendo a palavra do Senhor e compartilhando com você, amém? Que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus, amém? Eu vou orar, irmãos, que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida, a sua família, a sua saúde, as suas finanças, todas as áreas da sua vida e a da minha vida também, amém? Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, neste momento, Pai querido, eu me coloco na tua presença. Pai querido, que o Senhor venha me revestir, Jesus, do teu Espírito Santo. Pai querido, que o Senhor venha retirar de mim tudo aquilo que não te pertence, Pai querido. Que o Senhor venha usar, Senhor, os meus lábios para falar do teu amor para cada um dos irmãos. Pai querido, que não seja eu, palavras vãs saindo da minha boca, e sim o Senhor usando a minha boca para falar do teu amor, do teu perdão, amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento cada um dos irmãos que adentrar, Jesus, para assistir este vídeo, para assistir essa palavra do Senhor. Espírito Santo, que o Senhor venha visitar cada um, visitar, Jesus, aqueles que estão precisando, aqueles que estão carentes da tua palavra. Pai, que o Senhor venha nos revestir, Pai querido, do teu Espírito Santo. Que o Senhor venha fazer o teu mover, Pai querido. Que a tua misericórdia venha sobre nós, Pai querido, em nome de Jesus. Nós te louvamos e nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, mais uma vez, estamos aqui, né, para falar do amor de Deus. E hoje o nosso tema fala assim: a hombridade de perdoar. Amém? Glória a Deus, aleluia. E hoje, irmãos, o nosso versículo bíblico se encontra no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 19, que fala assim: Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Amém? É verdade, irmãos. A gente tenta, a gente luta dia por dia para não cometer tamanhos pecados, mas a nossa carne é pecaminosa. E por mais que nós lutamos, nós não deixamos de pecar. Amém? Glória a Deus. Aquele que diz que não tem pecado e é mentiroso. E os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós pecamos, irmãos. Nós pecamos no agir, nós pecamos no falar, nós pecamos no olhar, nós pecamos em gestos. E por isso a gente tem que estar pedindo a misericórdia de Deus a todo momento e pedindo perdão, irmãos, também. Amém? E não existe, irmãos, nem pecadinho e nem pecadão. Existe pecado. Amém? E como diz, né? Em Romanos 7,19, encontramos algo em comum na nossa vida cristã. Desejamos seguir a vontade de Deus, mas o pecado nos impede. Amém? É verdade, irmãos. Nós desejamos seguir fielmente, 100% a vontade de Deus, mas o pecado nos impede. Mas a misericórdia de Deus é grande sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. E, irmãos, a gente não é porque pecamos que nós venhamos desistir e parar de seguir a Jesus. A gente tem que
pedir a misericórdia dele, pedir perdão em todos os momentos e seguir a Jesus fielmente. Amém? E pedindo forças a Jesus. Força, Pai. Me dá força para continuar nos teus caminhos. E mesmo que eu erre, porque eu sou pecador, mas que o Senhor venha ter misericórdia da minha vida, em nome de Jesus. Hoje, irmãos, o nosso subtema fala assim: o perdão é a expressão máxima de quem decide avançar. Amém? Glória a Deus. A nossa leitura bíblica hoje, irmãos, está no livro de Salmos 95. Passa lá, reflita, irmãos, em nome de Jesus. E a palavra-chave é perdão. Amém? Glória a Deus. Perdoar, irmãos. Jesus perdoa nós tantas vezes. O que é preciso ele perdoar, ele perdoa. Então, nós devemos não guardar rancor, não guardar mágoa no nosso coração. Achar que nós não devemos perdoar, porque nós devemos sim perdoar. Não existe esse erro que alguém faça com a gente que não mereça perdão. Se nós libera perdão, nós somos perdoados por Jesus. Amém? Glória a Deus. E no versículo, irmãos, que nós lemos, é a partir de uma reflexão do apóstolo Paulo sobre a natureza humana e a luta contra o pecado. A carta foi escrita por volta de 56, 57 depois de Cristo, aos cristãos na cidade de Roma, que ele nunca havia visitado antes. A carta foi escrita por volta de, como eu disse, 56 e 57 depois de Cristo. Nesse versículo, irmãos, Paulo está expressando sua frustração com sua própria condição, ao reconhecer que, apesar de ter boas intenções, ele frequentemente acabava cedendo às tentações do pecado. Amém? É verdade, irmãos, a gente luta. E por mais que a gente esteja na presença de Deus, fortalecido na palavra, mas a gente termina pecando. Amém? Porque nós temos uma mente pecaminosa, nós somos um ser humanos falhos. Amém? Mas Deus é perfeito, irmãos, e Ele perdoa. Amém? Glória a Deus. Alguém que comete pecado por livre e espontânea vontade não está agindo contrariamente ao que odeia, já que sua mente o concorda. Amém? É verdade, irmão. Alguém que comete pecado de livre e espontânea vontade não está agindo contrariamente ao que odeia. Às vezes ele está agindo contra ele mesmo. Não é verdade? A concepção do pecado ocorre quando permitimos o desejo com a nossa mente. Então o pecado nasce. É que é isso que encontramos em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por estar arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Amém, irmãos? É verdade. Tem uns pecados, irmãos, que são pecados de morte. Que ele, por mais que não mata a nossa carne física, mas mata nos separa de Deus. Então, tem pecados que ele
ele está ali, são pecados de morte, né? Que tem graves consequências. Amém? E, entretanto, Paulo não estava tratando desse tipo de pecado em Romanos 7. Ele estava seguindo a lei de Deus com a sua mente, mas ao mesmo tempo o pecado ainda presente em sua carne se manifestava sem que ele aprovasse. Amém? É verdade, irmão. Por mais que a gente não aprova as coisas que a gente faz, mas termina a gente cometendo alguns pecados que a gente pede perdão, luta contra, mas a gente termina fazendo algo que desagrada aos olhos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aqui Paulo está descrevendo uma dinâmica comum na nossa vida cristã, na qual desejamos seguir a vontade de Deus, mas somos impedidos por nossa natureza pecaminosa. Esse versículo também, irmãos, ele pode ser visto como uma ilustração da dicotomia entre a carne e o espírito, que é uma doutrina cristã que afirma que a natureza humana é composta por duas partes distintas: a parte espiritual, que é boa e quer seguir a vontade de Deus, e a parte carnal, que é a má, que quer se satisfazer dos desejos mundanos. Amém? É como os desejos, né, irmãos? Por isso que a gente tem que lutar dia por dia com a palavra do Senhor, orando e vigiando. A gente está constantemente pedindo Deus para nos revestir da presença dele, para estar conosco e para nos fortalecer mesmo no espírito. E por isso que a gente tem que matar a carne mesmo, com jejum e oração e palavra, porque o que nós mais alimentamos é o que mais permanece. Amém? E é isso, quando nós queremos matar a carne, matar as práticas do pecado, a gente tem que estar ali, fortalecido na palavra, no jejum, na oração e vigiando o tempo todo. Porque às vezes não adianta a gente estar só orando, lendo a palavra e a gente não vigiar, principalmente com o nosso próprio lábio. Amém? Porque quando a gente alimenta somente a carne, aí é que nós estamos sujeitos a cometer pecados. Começa com um pecadinho de olhares, começa com um pecadinho de falar alguma coisinha que desagrada a Deus. Quando dá fé, irmãos, nós já estamos cometendo pecado de morte mesmo. E esquecendo de Jesus, esquecendo que nós temos uma alma a zelar. Amém? Nós vivemos numa luta constante entre o bem e o mal. Quem corre dentro de nós, da nossa natureza humana, corrompida de pecado? É verdade, irmãos, a gente vive numa luta. Porque não tem esse que diga assim, não, eu não tenho uma parte ruim. Tem, irmão? Por incrível que pareça, nós somos pessoas assim. Se não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida, irmãos, o inimigo já tinha até nos destruído todo. O mundo nem existia mais. Eu não sei como era que o mundo estaria hoje. Porque nós temos que lutar mesmo, dia por dia. O que devemos fazer hoje é apelar à misericórdia de Deus mesmo e ao poder do Espírito Santo para nos libertar da escravidão do pecado e seguir uma vida de santidade. É o que devemos fazer mesmo, irmãos. É pedir
a misericórdia de Deus, é pedir dia por dias e para ele, para não deixar, para nos libertar da escravidão, porque a gente vira escravo do pecado. Nós somos escravos, porque se não for Jesus para nos libertar, irmãos, eu sinto muito em falar, mas nós não seria muita coisa não, mas Deus é maior do que qualquer pecado, do que qualquer prática que cometemos, amém? E às vezes, irmãos, a prática de não perdoar é o que nos leva à ruína. Irmãos, eu penso na pessoa que tinha dificuldade de perdoar, era eu. Meu Deus, uma pessoa para fazer algo comigo, eu ficava o tempo todinho ali, dia por dia, martelando aquela coisa. Por mais que doa mesmo, irmãos. É muito difícil perdoar, é difícil perdoar. Eu tenho o caso do meu pai. O meu pai, lógico, foi uma separação amigável, ele com minha mãe. Mas nós crianças sofremos muito, eu mais meus irmãos, com a separação, porque nós éramos muito pequenos. Muito pequenos mesmo. E foi muito difícil de entender aquela separação e por que meu pai foi embora. E eu sei que ele quis voltar, mas só que quando o casamento entre o marido e a mulher acaba, o amor acaba, não existe filho, não tem nada não. Acabou e pronto. Os filhos é que tem que se acostumar e adaptar. E quando a gente é criança, a gente não entende. E eu passei 17 anos, 17 eu fui 18. Meu pai foi embora, eu tinha por volta de 4 para 5 anos. E ele foi embora de casa, saiu, separou. Mas só que antes disso, o lar que eu fui criada foi um lar de transtorno, muito transtorno mesmo, de muita coisa assim desagradáveis para as crianças dentro do lar. E foi algo muito difícil, de lar de traições. Tanto meu pai traiu minha mãe, como também minha mãe traiu meu pai. E começou com meu pai, com as práticas de traições, que isso traz maldição, não só para a vida deles, mas para a vida das crianças também. E eles simplesmente, com alguma amargura no coração, eles resolveram fazer isso. Meu pai teve filhos enquanto estava no casamento com minha própria prima, que isso aconteceu. E eu sofri muito. Nós sofremos muito mesmo. E criamos aquele lá de discórdia, né? E que as crianças pagam. E vive assim. Aí a gente cresceu, meu pai foi embora, fiquemos morando com minha mãe. Foi algo muito difícil. E nós crescemos com... Por mais que a mãe não falava mal do meu pai, que ela nunca falou mal dele para nós. Eu tenho recordação ainda de quando ele morou lá dentro de casa. Eu acho que foi até melhor mesmo ter se separado. E hoje eu entendo isso, mas foi algo que eu não entendia. E eu não perdoava também. Então, tanto que depois que eu virei adulta, que meu pai voltou para nos reencontrar. Irmãos, para mim que eu não sentia mais nada pelo meu pai, para mim que ele era um desconhecido assim. Para mim eu não sentia nenhum afeto por ele.
E eu também chegou com acho que 2 dias que ele tinha chegado na minha casa. Eu desabafei tudo. Tudo. Eu falei o do fim pro meu pai. Eu desabafei mesmo. Eu joguei toda a sujeira assim mesmo. Foi como eu tivesse descarregado um caminhão de lixo mesmo em cima dele. E ele ficou calado. Ficou calado. Eu falei coisas absurdas mesmo. Eu disse que ele era culpado de tudo, que eu não conseguia perdoar ele. Eu falei mesmo. Eu não conseguia perdoar. Que ele, para mim, ele não era meu pai. Eu falei coisas absurdas mesmo para ele. Por que que ele tinha feito aquilo? Por que que ele tinha passado quase 18 anos longe, sem aparecer? Mas eu falei. Cheguei a falar para minha mãe também que eu tinha muita mágoa. Eu carregava, irmãos, muita mágoa dentro de mim. Eu não conseguia perdoar. E com isso eu não conseguia perdoar ninguém. Eu falava coisas, ou às vezes acho que até isso, ainda falo, isso não justifica nada. Mas eu tinha muito uma coisa de mim de não perdoar as pessoas. E também, quando uma pessoa me magoava, eu dava um jeito de ferir aquela pessoa o máximo que eu pudesse com palavras. Por mais que às vezes as pessoas dizem: Josi, tu não agrava ninguém, porque tu é tão calada. Eu disse assim: oh meu Deus, não me irrita não. Não deixe com que me irrite não, porque eu não... Se a pessoa me magoasse, eu caçava todo meio de ferir. Do mesmo jeito que me feriu, eu caçava todo meio de ferir aquela pessoa. Por mais que depois me doesse, ficava doendo muito, muito em mim. Mas eu fazia isso. Mas hoje, eu creio que Deus tem feito e está fazendo grandes obras na minha vida. E creio também que Deus vai fazer grandes obras na sua vida também. E nós sim, irmãos, nós devemos perdoar. Perdoar aqueles que nos feriu. Perdoar sempre, sem mesmo pensar no que ele cometeu, alguma pessoa cometeu com a gente. E aqui diz a hombridade é de perdoar, né? A hombridade é a característica de quem é destemido, corajoso, honrado, que age e se comporta de modo íntegro e digno. Pessoas que têm todas essas características, ele tem facilidade de perdoar as pessoas. E antes eu não tinha muito, não tinha mesmo, eu não vou mentir que eu não tinha mesmo facilidade de perdoar. Hoje eu já consigo perdoar as pessoas. Alguma pessoa me faz alguma coisa, fica ali, dói, fica angustiada dentro de mim, mas se a pessoa vir, ou então se eu topar com a pessoa, ou 1 ou 2 dias, eu já brinco, já me alivia assim por dentro. Mas antes eu não conseguia. Eu ficava ali martelando, enquanto eu não desabafava aquilo lá em cima da pessoa e tentava ferir ela como ela tinha me ferido, eu não me sentia bem. Mas isso não é o certo, irmãos. Amém? Glória a Deus. E, irmãos, mais uma vez eu quero agradecer cada um de vocês que estão assistindo meus vídeos. Que Deus venha abençoar poderosamente cada um. Deus venha fazer o mover na vida de cada um. Que Deus venha lhes abençoar em nome de Jesus. Eu desejo, irmão, que nós venhamos permanecer firme na presença do Senhor. Nós venhamos estar ligado ao trono. Que nós podemos nos alimentar. Não só nós precisamos, sim, do alimento diário, de comida para encher a barriga, mas nós precisamos nos alimentar da presença de Deus, do Espírito Santo, estar firmados na presença do Senhor, pedindo a misericórdia dele. Amém? Glória a Deus.
Que Deus venha estar presente na sua vida. Que Deus venha colocar coisas boas no seu coração e no meu coração também. Em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, agradecendo por este momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai querido, por mais esse momento na tua presença. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha retirar de nossos corações tudo aquilo que não te pertence. Pai querido, que nós venhamos, Senhor, perdoar aqueles que nos feriram, que nós venhamos ter facilidade, Pai querido, que nós venhamos, Pai querido, ser cheio da tua presença, em nome de Jesus. Pai querido, visita cada irmão, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão endividados, aqueles que estão, Jesus, com causas que tá difícil para ele, mas para o Senhor nada é impossível. Amém? Glória a Deus. Que Deus venha estar com você, irmãos, em todo o tempo, e que a misericórdia do Senhor esteja sobre a minha vida, a sua vida, que o seu lar seja um lar abençoado, que a sua família venha a ser uma família abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.